Deficiência em Moçambique. Segundo o censo de 2017, existem 105.528 pessoas com deficiência físico-motora causada por acidentes de viação. Deste número fazem parte Yolanda Manique, Alberto Valente e Nuno Anselmo, residentes na província de Maputo. Por falta de seguros, eles tiveram complicações para ter assistência médica. Eles contam como tudo aconteceu. Dia 7 de março do ano 2020, a caminho de Guambén para a peregrinação da Igreja Anglicana, tivemos acidente um pouco depois de Quisico. Desse acidente, ocorreu que tive que parar no Hospital Provincial de Inhambane, onde fui operado de barriga aberta para tirar alguns coágulos sanguíneos. De lá fui parar 5 dias na sala de reanimação e fui transferida no dia 13 para a cidade de Maputo, onde ficar de baixa de novo na sala de reanimação por 5 dias. Depois da sala de reanimação fui parar na neurocirurgia porque constatou-se que eu tinha uma lesão na cervical. Depois de alguns exames, constatou-se que eu não poderia ser submetida a uma operação porque poderia correr risco de perder a minha vida lá. Então, tive que dizer que suplementos e comprimidos para poder fazer a reestruturação óssea e tonificar os meus ossos. Eu não conseguia nem mexer nada. Quando saí de lá, estava tetraplégica. Fui saber na minha casa que no acidente não só fiquei tetraplégica, mas que perdi lá o meu filho. Que eles não podiam me dizer por conta da minha situação que eu estava vivendo naquele momento. Então, decidiram adiar, só que já em casa não tinham como adiar. Tive um acidente de viação em 2017. Eu estava de motorizada a caminho do trabalho, isso no período de manhã, foi no sábado, dia 17 de novembro. Fui cortado de prioridade por um automobilista. Isso aconteceu na Coca-Cola. Ele cortou-me prioridade, logo a seguir, tentando esquivá-lo, embati numa obra que estava em construção ali. Logo após isso, capotei. Depois disso, só me lembro de umas partes, né, do que aconteceu após isso, porque estava sob tanta dor. Depois disso, o automobilista parou, carregaram para a traseira de uma caminhoneta. Não tive uma boa assistência logo após o acidente. Fui carregado de formas incorretas. Acredito que isso também acabou piorando a minha lesão. Carregaram para o carro. Da Coca-Cola, o automobilista partiu para o hospital de Spamanini primeiro. Lá recusaram logo o caso. Ele trocou, tentou ir para Zemacamo. Isso a uma alta velocidade. Eu estava lá sozinho em movimentos que acabaram piorando com a lesão. Levou para Zemacamo. Zemacamo também logo recusou devido ao estado. Daí foi levado para o Hospital Central. O Hospital Central é que me recebeu, deram-me ali os cuidados, internaram-me. Logo após o acidente, eu logo perdi a sensibilidade completa dos meus membros, eu não conseguia mexer os meus membros inferiores. A partir da zona da lesão para baixo, eu não conseguia mexer os membros. Então, eu fiquei 25 dias de baixa no Hospital Central. O ano 2009, estamos a falar do mês de setembro, por volta das 15 horas, foi no Belém. Então, nós íamos lá celebrar o final de semana longo e fazíamos acompanhar da minha namorada e o amigo também, com a namorada dele. E um casal de amigo que também seguíamos no outro carro. Havíamos chegado ao destino, então, quando íamos almoçar e passear lá para a praia, porque a nossa residência era um bocadinho distante da praia. Então, quando íamos no cruzamento, o carro vinha em alta velocidade, então acabou batendo no nosso carro e nós acabamos capotando para um riacho. E foi exatamente aquele momento em que eu percebi que estávamos mesmo aí estapelados. Felizmente nós não tivemos aquele pronto-socorro. O que aconteceu é que o local do acidente era bem delicado. Tivemos que desbravar a mata para poder chegar ao nosso encontro. E chegados ao local, infelizmente eu fui carregado de uma forma imprópria. Foi mais um erro, carregando pelos braços, os pés. Infelizmente a minha lesão tivera sido aqui no pescoço. Um amigo meu que estava também a conduzir, ele acabou perdendo a vida no local. As nossas namoradas aqui ficaram também
feridas, mas não tanto como nós. Há 21 anos que Alexandre Gwambi sofreu um acidente de viação do tipo acapotamento na cidade de Machixe, na província de Inhambane, que o deixou com lesão medular. Mas como a viatura estava segurada, beneficiou-se de assistência médica. Depois do acidente, eram por volta das 12 do dia 10 de fevereiro, a chegar na Machixe, quando tentava sair para uma zona chamada de Manhalarex, lá embaixo, para quem sai da cidade de Machixe para o norte. Naquela descida ali, a estrada estava em obras. Quando a estrada está em obras, a gente tem tendência de andar nas calmas. De repente, uma carinha ali com passageiro corta a estrada nacional. Quando eu tento esquivar, e capoto, eu não trazia cinto de segurança. Então fui projetado, acabei ficando como fiquei, como estou hoje. Fui levado ao hospital de Chicuque, que era o hospital mais próximo, para primeiros socorros. Lá não tinha um especialista, disseram não, deve ser levado ao hospital provincial. Fui levado ao hospital provincial de Inhambane, lá também fui tratado, disseram que não havia nenhum neurocirurgião, uma vez que eu sofri a coluna, tinha que ser transferido para Maputo. E dia seguinte, na madrugada, conseguiu-se uma ambulância, fui levado ao hospital central, onde lá já tive o tratamento, fui drenado do sangue coagulado que tinha nos pulmões durante uma semana, fiquei mais uma semana a tratar a documentação que era para ser evacuado para África do Sul. Lá fui, fiquei mais 2 semanas lá à espera de intervenção cirúrgica, porque já tinha tido uma infecção, primeiro tinha que se tratar aquela infecção, 15 dias, depois disso é quando fui operado. Depois da operação começou a fase de recuperação, fisioterapia, fiquei lá na África do Sul 4 meses, internado nos hospitais, primeiro em Benoni, no Glenwood, depois no Netcare para a reabilitação. Lá fiquei 3 meses. 1 mês no Glenwood, depois disso para o Netcare. Não sei o que foi tratado cá, porque eu primeiro estava a lutar pela vida. O meu pai fez de tudo para conseguir dinheiro, para pagar aquelas despesas hospitalares que não são baratas, porque eu era estrangeiro lá e não tinha aquilo que eles lá chamam de medical aid, que é para nós, penso que é seguro de saúde ou então junta médica. Eu não tinha isso e nem trabalhava, ainda era menininho. Então meu pai fez de tudo, conseguiu o dinheiro que conseguiu, fui operado lá, todo o tratamento e voltei. Só depois de voltar é quando já se mexe a parte do seguro, porque tinha que ter avaliação médica, tinha que ter com o doutor clínico do Hospital Central, fazer o relatório, que é para se pagar aqueles direitos inerentes ao pagamento do seguro que a gente paga quando tem viatura. Seguro contra terceiro, seguro contra todos os riscos. A seguradora tinha que me pagar e assim aconteceu. Pagou-me um primeiro valor. Na altura eu nem soube de que se tratava, só sei que chamaram-me, tenho que ir à seguradora para assinar a documentação. E ainda estava mal, foi mais de 1 ano ainda mal. Assinei a documentação, deram-me o valor que me deram. Tratou-se outro processo, deram-me um segundo valor, depois deram-me o terceiro e o último valor. Silva Costa é empreendedor. Também adquiriu a deficiência em consequência de um acidente de viação e não tinha seguro. Depois adquiriu o seguro para sua viatura, mas a pandemia da Covid-19 complicou as suas contas. Pagava seguros na Emose desde 2014. Paguei 2014 e 2015. Então as condições começaram a não favorecer. De lá para cá nunca mais paguei. Mas sim, há uns 3 meses, fui lá procurar saber como é que eu posso fazer para regularizar a situação. Então disseram-me que tinha que pagar 2 meses, mais 1 mês, e 2 anos atrasados, e mais este ano aqui, para poder voltar a estar legal. Mas pronto, isso aí me custaria acima de, por aí aproximadamente a 15 mil, se não estou em erro. Então as condições não favorecem. Mas eu estou preocupado porque preciso de pagar esses seguros. Estamos todos os dias nas estradas, inclusive eu estou na cadeira de rodas através de um acidente de carro. Então eu vejo qual é a necessidade mesmo de pagar seguro, porque no dia em que for a me envolver em acidente, terei mais
problemas e mais dificuldades em pagar as despesas. Seja qual for a causa da deficiência, o grande desafio depois de adquiri-la é ter meios de compensação, tal como explica Edma Suleiman, do Departamento de Fisioterapia no Ministério da Saúde. Nós estamos a ver que agora a população mundial tem maior, tem maior nível de vida, maior idade. Então, vão aparecendo várias sequelas, como consequência de doenças não transmissíveis ou como consequência de trauma, vulgarmente conhecido por acidentes, quer seja de viação, quer seja doméstico, desportivo, de trabalho. Então, acontecem estas situações. O que origina que a pessoa necessita de algum tipo de ajuda técnica. Então, em termos de ajuda técnica, nós dizemos que engloba aquela parte das canadianas, das cadeiras de rodas, os andarilhos, e não só a parte das ajudas técnicas sanitárias. Nós temos ajudas técnicas desportivas que facilitam uma pessoa com deficiência de praticar desporto. Temos as ajudas técnicas domésticas, que é para manipular-se a nível interno, a nível da casa. E temos ajudas domésticas e educativas. Os seguros podem cobrir na aquisição de material de compensação, como o caso de cadeiras de rodas e canadianas. A jurista Anastácia Massango explica. O que acontece com os seguros? Temos vários tipos de seguros, com várias coberturas, e essas coberturas em algum momento se complementam. Temos o seguro, por exemplo, de acidente de trabalho, que eu mencionei aqui, que é um seguro obrigatório, por exemplo, para um trabalhador que tenha uma situação do gênero, em que talvez teve que ser amputado a perna, ou talvez perdeu o braço ou o olho por conta, por exemplo, do trabalho que faz. Aí já vem o seguro de acidente de trabalho para cobrir essas despesas. Já para o caso de seguro de saúde, o seguro de saúde mesmo é mais para questões mesmo da própria saúde, não exatamente acidentes como tal. É o seguro da própria saúde. A pessoa tem, digamos, imaginemos, pode não ser uma doença crônica, mas essas gripes, por exemplo, que a pessoa apanha, vai para obter o tratamento, isso está cobrado. Pode-se dar o caso de pessoas que têm doenças crônicas. As doenças crônicas podem, em algum momento, sofrer um período de espera. Período de espera o quê? É um período que a seguradora dá ao subscrever o seguro, que dá um limite. Olha, já que vem com esta condição, por exemplo, já pré-existente, vamos dar um período de espera de 1 ano ou 24 meses, dependendo da condição de cada um, para começarmos a cobrir. Porque também há aquele pensamento de talvez a pessoa pode estar a procurar seguro porque já tem esta condição, já para evitar esse tipo de situações, e certificamos de que vamos manter o cliente, não está vindo somente para poder retirar. Eles dão esse período de espera, onde durante aquele tempo, qualquer coisa relacionada com aquele tipo de doença que deram um período de espera não tenha cobertura até um certo prazo. Há alguns limites que são atendíveis por caso, por exemplo, de troca de próteses e tudo mais. Só que já para o âmbito do seguro, isso já tem limites. Tem certos limites dependendo da opção que a pessoa terá escolhido. Pode-se dar o caso de, por exemplo, se a prótese pode estar, digamos, a 240 mil meticais. E se o plano de saúde que a pessoa comprou ou escolheu dá o limite para essa prótese em específico, por exemplo, um valor de 30 mil meticais. A seguradora pura e simplesmente vai dar esse valor de 30 mil meticais. E o restante do valor a pessoa segurada terá que pagar por si, que é diferente, já fazendo a diferença com o seguro de acidente de trabalho. Se for o caso de um trabalhador, já vai ser coberto na sua totalidade. O seguro não só beneficia as vítimas, mas também a sua família. É por este motivo que Samuel Titus, jovem que vive na cidade da Matola, na província de Maputo, adquiriu seguro STIC. Estou a aderir seguro STIC. Seguro STIC eu vejo uma grande vantagem, principalmente dos valores que estão muito abaixo, 80 meticais por família. Isso já é bom, é muito mais leve, principalmente para nós que estamos na camada muito baixo. Então eu gostei, estou a ver as vantagens do seguro STIC, muita e grande vantagem mesmo. No caso de doença, morte, já temos onde recorrer. Seguro STIC vai pagar as despesas, vai suprir as despesas. Anastácia Massango, jurista, explica a importância do seguro para as famílias moçambicanas. Entendo, né? Porque também fui uma das pessoas que há tempos, né? Não sei se digo fui negligente ou não sabia, né? Porque eu acredito que o que está a acontecer é pelo fato de, por exemplo, em Moçambique não termos instalação daquilo que é seguro. Mas a partir do momento que eu descobri, tive um esclarecimento acerca do seguro, eu hoje aconselharia as pessoas mesmo a fazerem um seguro, a fazerem transferência de responsabilidade. Porque fazer
fazendo o cálculo do valor que a pessoa pode vir a ser cobrado no seguro, não se equipara com o valor que talvez terá que tirar e indemnizar, ok? Pessoa, não se equipara, por exemplo, o próprio seguro de viatura, tal como estava a dizer. Pode-se dar o caso, se eu faço o seguro, por exemplo, o obrigatório, só vou pagar 4.000 meticais, só isso, 4.000 meticais. E vai acontecer alguma coisa, por exemplo, bate os 5 carros, imaginemos 5 carros de montantes elevados. Com 4.000 meticais, eu tenho que transferir um risco meu de 1 milhão. E eu saio em vantagem e volto para minha casa descansada, porque eu tenho alguém que vai fazer o quê? Que vai pagar o próprio seguro de funeral. É um seguro, embora sabendo nós que um dia iremos partir, nunca ninguém está preparado. Sempre nos encontramos de surpresa. Pode isso acontecer numa certa família e não tem nem dinheiro de caixão. Mas se tirou 100 meticais para poder ir pagar o seguro mensalmente funeral, vai certificar de que pelo menos se isso que acontecer, já tem pelo menos um valor lá que dá para comprar caixão. Samuel Titus Silva Costa e Alexandre Guambi chamam a sociedade para terem cultura de seguros e explicam as razões de aderir seguro STIC. É muito mais eficaz, é muito bom mesmo. Nos ampara em momentos difíceis. Então eu gostaria de apelar a todos os moçambicanos a aderir ao seguro STIC e que vai nos ajudar futuramente. Os seguros são importantes porque no momento em que nós entramos em acidentes, muitas das vezes encontra-nos desprevenidos, sem dinheiro, e serão danos talvez da viatura, ou uma infraestrutura, ou mesmo do próprio meu carro, da vida de alguém, e eu não terei condições de arcar com as consequências. É por isso que vejo a necessidade e a importância de pagar seguro. Eu acho, sou da opinião, que todos nós devemos pagar os seguros. Nem que não seja contra todos os riscos, mas sim contra terceiros, porque ficamos com as nossas despesas enquanto resolvemos as despesas dos outros. Isso é muito importante. O seguro é importante, o seguro é o melhor advogado. Não há nada melhor na vida do que estar assegurado. É sempre bom estar assegurado. Mesmo hoje, tenho outro carro, está assegurado. Para mim, o seguro é a melhor coisa. Temos que ter cultura de pagar seguro. Dói na hora de pagar, às vezes a gente paga 5, 10 anos e não nos acontece nada. Mas nunca devemos deixar de pagar enquanto pudermos pagar, porque o seguro é importante. E o azar não avisa quando chega. Chega quando chega. E nessa altura, aciona o seu seguro e vai nos ajudar. Às vezes o valor que o seguro nos dá não cobre toda a despesa, mas aquela fasquia que cobre já é muito. Deficiência em Moçambique.